acervo do Diário de Natal está sob responsabilidade da UFRN desde 2014. Guardado no Museu Câmara Cascudo, o material tem acesso restrito. Mas isso deve mudar. É que o diário está sendo restaurado e digitalizado para permitir o acesso a estudantes e pesquisadores. Mais de 70 anos de história estão guardados nas centenas de caixas espalhadas por essa sala do Museu Câmara Cascudo. Todo esse material pertencia ao jornal Diário de Natal, criado nos anos 30 na capital potiguar. Veiculando as informações, de tudo que estava acontecendo em Natal e no estado, daqui do Rio Grande do Norte. Então é uma espécie de mina, uma espécie de baú, digamos, onde a gente pode encontrar todo tipo de informação que concerne os fatos importantes, mas também, como todo jornal, a gente tem fatos miúdos. Então, o jornal hoje em dia, para os pesquisadores de todas as áreas, é uma fonte importantíssima de dados, de informações, porque ali a gente encontra meio que o retrato de uma época, de um determinado local. A ideia é restaurar e digitalizar o acervo, que ficaria disponível para qualquer pessoa. A universidade sabe do compromisso dela e não tem medido esforços para que todas as etapas sejam cumpridas, Na verdade, esse acervo existe, ele precisa ser averiguado, tratado tecnicamente, ver como é que está a conservação dele, até chegar esse momento da disponibilização digital. O acervo do Diário de Natal conta com microfilmes, fotografias, obras de arte e os exemplares dos jornais impressos. Estima-se que existam mais de 6 milhões de fotografias e mais de 26 mil exemplares do jornal, que tinha mais de 73 anos de história. Parte do acervo do Diário de Natal já está digitalizada e disponível no site da Biblioteca Nacional. Mas a maior parte do material não está disponível em nenhuma plataforma digital. Pelo menos por enquanto. Sabemos que o papel feito para o jornal, ele não foi feito para a eternidade, com o tempo, são papéis químicos, que eles vão se deteriorando naturalmente. Então, a gente precisa digitalizar, salvar o que é mais importante, que é o conteúdo do jornal. E somente depois de digitalizado é que isso vai poder, então, ser aberto ao público, ser disponibilizado para o público. Então, é um trabalho muito extenso, porque a gente tem que fazer isso de uma maneira muito correta, seguindo todos os preceitos corretos, científicos, para a gente ter um melhor resultado. A avaliação de desempenho aqui da UFRN está passando por mudanças. O processo acontece através do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, o SIG-RH. E é para explicar esses novos procedimentos que eu recebo aqui Joatan Soares, que é vice-coordenador de acompanhamento e avaliação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Muito obrigada, Joatan. Primeiramente, eu gostaria de entender como foi que vocês verificaram a necessidade de uma mudança na avaliação. Então, Vanessa, a avaliação de desempenho, tal como acontece hoje na universidade, ela foi regulamentada em 2006. Então, desde 2006, ela acontece em determinado formato, E por volta de 2011, através de uma comissão própria de avaliação, nós fizemos uma pesquisa extensa sobre a visão dos servidores acerca da avaliação de desempenho e identificamos que essa avaliação ela não vem atendendo ao seu ideal, que é trazer um olhar realista sobre a realidade de trabalho dos servidores. Então nós observamos que a avaliação ela é considerada muito extensa, é considerada muito cansativa e os servidores não conseguiam enxergar um produto para essa avaliação que eles realizavam anualmente. Além disso, nós identificamos um certo padrão de resposta que não corresponde com a realidade. Cada vez mais, o número de servidores considerados acima do esperado aumenta e o número de servidores que apresentam qualquer problema de desempenho, ele começa a diminuir a ponto de não existir no sistema. Então isso indica uma cultura que talvez esteja um pouco viciada, que é favorecida por um modelo de avaliação que precisa de atualização. Então foi com base nessas informações que a gente decidiu pela necessidade de modificar esse sistema de avaliação de desempenho que existia até então. E para diminuir essa margem de erros da avaliação, quais mudanças vocês fizeram? Perfeito. Então, essa nova avaliação, que foi regulamentada em 2015, através da resolução 040 do CONSAD, ela foi fruto de um produto de estudos que duraram cerca de 2 anos, Estudos teóricos, estudos ergonômicos, estudos na área do design. Então, envolveu o trabalho de uma equipe multiprofissional que se debruçou sobre essa avaliação e decidiu-se por identificar que pontos poderiam melhorar. Como produto desse processo, nós temos um modelo de avaliação que ele é mais objetivo, Então é o mesmo formulário com um tempo de resposta muito mais curto que o anterior,
com pequenas variações para os casos dos servidores que têm cargo de gestão e para os servidores que não têm cargo de gestão. E esse formulário, ele atende também à necessidade de uma linguagem que seja mais clara, que seja mais objetiva e que contemple todos os diferentes níveis de capacitação, os níveis de formação dos servidores na instituição. Para além dessas mudanças no formato, né, a nova avaliação ela é diretamente conectada com a tendência do mapeamento de gestão por competências, né? A gestão por competências está sendo implantada pela Progesp nesse momento na instituição. Então é um novo processo que se conecta com essa tendência, né? Avaliando as competências dos servidores que estão trabalhando no momento na instituição. Então ele é mais rápido, mais objetivo, mais eficiente, com a linguagem mais clara, né? E conectada de fato com a expectativa de que a partir desse novo modelo a gente consiga um olhar verdadeiro sobre o desempenho dos servidores na nossa instituição para que nós possamos desenvolvê-los da melhor forma. Perfeito. Só para entender, essa avaliação ela é preenchida por etapas, né? A gente já tem uma etapa em andamento, como é que ela está funcionando? Perfeito. De fato, a avaliação de desempenho na universidade ela possui certas etapas, né? A primeira etapa, que é a etapa que está em andamento nesse momento, exatamente, é a etapa de planejamento, né? Então, nessa etapa de planejamento, os responsáveis pelo preenchimento serão os gestores de cada unidade, os gestores de cada setor da instituição, né? E nessa etapa eles vão preencher alguns pré-requisitos que vão tornar possível a avaliação de desempenho ao final do ano, ou seja, o preenchimento dos formulários pelos servidores, que são o cadastramento das atribuições da unidade, os planos de ação gerencial de cada setor e os planos individuais de cada um dos servidores, os planos individuais de trabalho, que são os documentos que vão orientar o trabalho do servidor naquele ano. Perfeito. Passada essa etapa, aí vem a etapa dos demais servidores preencherem. Exatamente. Passada a etapa de planejamento, que ocorrerá até o final do ano, ou seja, até o início da avaliação de desempenho propriamente dita, que é a chamada etapa de registro, que é quando os servidores terão acesso aos formulários e eles avaliarão não só os seus colegas e a sua chefia, mas a si mesmos. Então existe uma autoavaliação, a avaliação dos colegas e a avaliação da sua chefia superior. Só para a gente entender a importância, né, de uma reformulação nessa avaliação, qual a importância da avaliação de desempenho? O que é que ela causa? Quais são os impactos de uma avaliação como essa na universidade? Perfeito. A avaliação de desempenho, ela muitas vezes é vista apenas como uma forma de se alcançar a progressão por mérito, que é aquele ganho financeiro que a gente tem a cada 1 ano e meio. Porém, não é só isso. A avaliação de desempenho ela é um instrumento de desenvolvimento de pessoas, na medida que ela permite que aconteça um feedback estruturado, anual, no servidor não só para si mesmo, em que ele está refletindo e avaliando sobre o seu desempenho, mas ele também pode dar um feedback tanto para os seus gestores quanto para os seus colegas. E a partir dessa nova avaliação, a gente também está instaurando uma avaliação institucional. É um novo formulário, também objetivo, também unívoco, em que o servidor vai dar uma avaliação sobre a instituição. Será que a instituição está atendendo às necessidades dele? Então é um momento em que todos têm a ganhar, porque nós recebemos subsídios não só sobre o que está funcionando bem, mas também sobre o que precisa melhorar. E além disso, além de ser uma fonte de desenvolvimento de pessoas, ela também orienta a avaliação de desempenho uma série de outros processos, como a homologação de estágio probatório, os processos de movimentação de pessoal e a própria progressão por mérito. É muito importante, então, a avaliação de desempenho. Eu conversei com o Joatan Soares, que é vice-coordenador de acompanhamento e avaliação na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Muito obrigada, Joatan. Imagina, eu que agradeço. Essa semana, o Departamento de Fonoaudiologia comemorou o Dia da Voz. E para alertar a população sobre os cuidados com esse importante instrumento humano, o Hospital Universitário Onofre Lopes realizou um mutirão de atendimentos voltados para os cuidados com a voz. A voz é utilizada diariamente para se comunicar, cantar. Ela tem tantas utilidades e é usada com tanta frequência que só percebemos sua importância quando aparece algum problema. E foi só aí que Dona Isabel procurou ajuda médica. Comecei sem poder cantar, não sabe, ficando rouca, faltando a minha voz. Aí eu fui um médico, né? A senhora acha importante as pessoas terem esse cuidado com a voz? Acho que é muito ruim a pessoa ficar sem voz, porque a pessoa quer falar e não pode. Para conscientizar a população sobre a importância da voz, o Hospital Onofre Lopes promoveu gratuitamente atendimentos com triagens para detecção de alteração na voz e orientações para cuidados gerais. Um dos principais é a gente estar hidratando sempre a voz. A gente sempre ouve, né, que há recomendações de tomar 2 litros de água no mínimo por dia. Isso realmente é uma verdade, a gente tem que deixar o nosso trato vocal bem hidratado. Nós também temos outros cuidados, por exemplo, você falar pausadamente, falar sem esforço vocal. Algumas pessoas falam gritando, fazendo tensão nessa região. Isso realmente é um indicativo que
pode ocasionar lesões nas pregas vocais. É hora de falar sobre a voz. Se você tem alguma queixa vocal, procure ajuda especializada. Quanto mais cedo a gente procura, mais cedo a gente resolve o problema. A programação da Semana da Voz terminou nesta quinta-feira no Hospital Universitário Onofre Lopes. E só no primeiro dia, mais de 200 pessoas receberam atendimento. A população geral ela deve procurar um profissional da voz quando apresentar queixas simples como rouquidão ou apresentar cansaço durante um ato de falar ou até mesmo engasgos. Qual a importância disso? Se procurar um profissional da voz é importante para você identificar corretamente a patologia e distinguir desde patologias mais simples, como lesões causadas por fonotrauma, os populares calos vocais, os nódulos vocais tecnicamente falando, até patologias mais graves como câncer de laringe, que são patologias que, se for diagnosticada precocemente, pode levar à cura do paciente. Do caso contrário, se não houver tratamento, até 3 anos pode culminar com a morte do mesmo. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser continuar por dentro do campus, acesse a página da UFRN na internet. Você já sabe que pode rever as nossas matérias em nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe. Se quiser entrar em contato com a gente, você tem 3 canais. Pode enviar um e-mail, deixar uma mensagem no Facebook ou em nosso WhatsApp. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado na quinta-feira, às 8h30 da noite, com reprise na sexta, às 11 da manhã. Até lá!